Boa noite, pessoal. Dando continuidade às gravações sobre a área de conhecimento e requisitos de software do SWBOK, o Software Engineering Body of Knowledge, nós vamos falar hoje sobre validação de requisitos. Então, mais uma vez, essa estrutura analítica de decomposição da área de requisitos de software de acordo com o SWBOK e essa parte de validação de requisitos está subdividida em 3 tópicos, que são revisões de requisitos, simulação e execução e prototipação. Então, eu gostaria de começar falando um pouco de validação, talvez uma analogia bem simples para entender. Validação é saber a diferença entre verificação e validação. Basicamente, verificação é você ficar certo, assegurar de que você está fazendo alguma coisa de maneira correta. Validação, por outro lado, é você se assegurar que você fez a coisa correta. Então, a verificação seria algo que você verifica como que você está fazendo. E a validação é você, no final disso, chegar a uma conclusão de que você realmente fez aquilo que o seu cliente desejava. Talvez seja uma forma de você entender um pouco de validação, comparando com o conceito de verificação. Mas de maneira talvez mais formal, então validação de requisitos tem a ver com você estar certo, assegurar que aqueles requisitos que você está documentando realmente representam as reais necessidades dos stakeholders. Tem algumas questões-chave que talvez possa nos auxiliar no conceito de validação. Por exemplo, esses requisitos levantados, eles são realmente relevantes? Os requisitos declarados, eles representam as necessidades dos seus stakeholders? Esses requisitos estão bem declarados? Estão bem documentados? Estão bem escritos? Os requisitos que você identificou, eles são passíveis de um fácil entendimento? Eles são consistentes? Estão completos? Os requisitos, a documentação dos requisitos estão em conformidade com padrões relevantes para aquela área em questão para a qual você está desenvolvendo aquele sistema? Apenas, além daquela analogia que eu coloquei para vocês de verificação e validação, apenas algumas questões-chave para vocês pensarem a respeito da qualidade dos requisitos que você está levantando e documentando para verificar se você realmente está atendendo às reais necessidades de um negócio. Existem alguns métodos, para você fazer validação de requisitos. Os mais famosos deles são revisões de requisitos, simulação e execução e prototipação. Então vamos começar pelas revisões de requisitos. Então talvez essa seja a técnica mais comum para você validar requisitos. Qual que é a ideia? É você ter um documento de especificação de requisitos e dar uma verificada para validar lendo aquele documento. Então você faz uma revisão naquela documentação de forma a garantir que aqueles requisitos que foram documentados, eles realmente atendem às necessidades do seu usuário. Basicamente, quando você faz essa revisão de um documento de requisito, teoricamente os revisores eles são mais focados em questões do tipo possíveis omissões em requisitos, possíveis requisitos não declarados de forma correta, suposições inválidas, falta de clareza na escrita e definição de um requisito, ou até mesmo quando um requisito está desviando daquilo que teoricamente seria a prática aceitada para aquele requisito em questão, por exemplo, uma legislação. Claro, eu já comentei isso com vocês e acredito que seja muito intuitivo. Quando for ter uma revisão de requisitos, isso não é algo trivial, coisas que pessoas inexperientes desempenham. É algo que demanda uma certa expertise, um certo know-how e até experiência para que você faça uma revisão de forma a validar aqueles requisitos de maneira a atender às necessidades dos seus clientes. Então, talvez uma dica é, quando for fazer uma validação de requisitos, é que você pense em múltiplas perspectivas e em múltiplos stakeholders, para poder justamente fazer essa validação da melhor maneira possível. Isso engloba, por exemplo, clientes, usuários,
engenheiros de software que tenham conhecimento em especificação de requisitos, e até mesmo os engenheiros de software que não estão talvez focados apenas nessa questão mais de negócio, mas engenheiros de software que vão realmente trabalhar na arquitetura do sistema, no design e na implementação daquela solução em software. Então, talvez a maneira mais simples de enxergar a validação de requisitos é através dessas revisões, onde você revisa os documentos, tentando identificar falhas na especificação dos requisitos. Lembrando que quanto mais pessoas puder trabalhar com experiências distintas e papéis distintos no ciclo de desenvolvimento de software, melhor vai ficar a sua validação. Uma outra forma é simulação e execução. Porque às vezes esses stakeholders, que não são pessoas técnicas, né, eles não querem ficar, talvez, validando uma especificação de requisitos em detalhes. Existem especificações de requisitos que têm milhares e milhares de páginas. Então, validar isso é muito custoso, demanda muito tempo e às vezes, as pessoas não estão propensas a fazer uma validação muito assim, passando pente fino naquilo que está sendo documentado na especificação de requisitos. Então, em alguns casos, existe a possibilidade de você simular uma especificação de requisitos, além de você, como forma complementar a essa revisão que é feita para poder validar os requisitos. Quando eu falo em execução, não estou falando só execução automatizada, não, tá? Eu estou falando de execução de uma simulação, ou simulando, você talvez pegar um cenário que descreve um determinado requisito e tentar, lendo aquele cenário, aquela história, tentar verificar se aquela história está realmente fazendo o que os requisitos deveriam fazer em conformidade com o negócio, com o software que você está desenvolvendo, baseado na experiência do usuário que está conduzindo essa simulação. Se alguém aqui já trabalhou com a técnica de caso de uso, que é uma técnica muito comum, inclusive é um modelo da UML, né, para você fazer documentação de requisitos funcionais, uma das partes do modelo de caso de uso são os cenários, onde você tem lá pré-condições, gatilho, fluxo principal, alternativo, e o cenário é uma historinha, que conta, por exemplo, a experiência de usuário utilizando aquela funcionalidade no software. Então, você pode passar esse cenário para um stakeholder, ele pode validar, simular aquele cenário, lendo aquilo lá, imaginando como que é aquilo no sistema e fazer a validação para você do requisito com base no cenário. Um outro exemplo muito clássico é o prototipação, que eu imagino que eu vou falar um pouco nos slides para frente. Quando você faz, por exemplo, o wireframe, né, aquelas técnicas de prototipação, onde você coloca várias telas, protótipos, né, e você chega para o seu cliente e executa aquele protótipo, né? É só um protótipo, ainda não é o software executável, mas você pode lá clicar, entre aspas, num botão e ele vai para a próxima tela. Você simula a execução, por exemplo, de um caso de uso ou de uma história de usuário a partir de um conjunto de protótipos, de maneira que, ao ser executado, a pessoa que está validando, o Product Owner, ele tem uma noção exatamente de como funciona aquela funcionalidade a partir da execução ou de simulação de uma história de usuário. Uma outra forma também é quando você tem especificações de requisitos baseados em modelos, conforme eu disse para vocês, talvez via UML, que é uma notação gráfica para especificação de software. Acabei de falar para vocês que o diagrama de caso de uso e o formulário de caso de uso, que tem os cenários alternativos e cenários principais, são formas que nós temos de poder simular a execução daquela funcionalidade e você poder ter uma validação do seu cliente para verificar se aqueles requisitos documentados na forma de cenário estão de acordo com as reais necessidades desse seu cliente. Conforme eu disse para vocês, um outro tópico é prototipação ou prototipagem, né, de prototyping, né? Se os seus requisitos não podem ser simulados diretamente, né, talvez de forma textual, talvez uma alternativa é você criar o protótipo, conforme eu discuti há pouco, né? E esse protótipo demonstra algumas questões importantes da implementação que você vai fazer ainda daquele software ou daquele sistema. Então, talvez o exemplo mais claro é o que eu comentei para vocês, é quando você quer simular via protótipo o comportamento dinâmico de uma interface gráfica com o usuário de forma a você poder, numa sessão de prototipação com o seu cliente, obter o feedback
do seu cliente sobre aquele protótipo para verificar, para validar se os requisitos que você coletou, documentou, serão atendidos a partir do momento que você entregar aquele software para o seu cliente. Mas só cuidado aqui, isso aqui é importante mesmo, né? Lembrando que técnicas de prototipação, você tem protótipos de baixa fidelidade, de média fidelidade e de alta fidelidade. O único problema do protótipo de alta fidelidade é que ele está tão perfeito, está tão próximo da implementação final, que às vezes você intimida o seu cliente e ele acha que não consegue nem dar mais feedback para você em cima daquilo. Ele já acha que já está pronto, já é o produto, né? Às vezes, quando você tem um protótipo de baixa fidelidade, que é tipo mais um rascunho, né, que você está mostrando para o seu cliente, aí ele tem mais liberdade de poder te dar um feedback e te dar mais informações sobre o que realmente vai satisfazer ele. Tá? Então lembre-se sempre disso, né? Quanto maior a fidelidade de um protótipo, maior a chance do seu cliente te dar menos feedback, e às vezes é o feedback que você precisa para melhorar a experiência de uso de um determinado software. Eu gostaria agora de discutir um outro item da estrutura analítica de decomposição da área de requisitos de software do SWBOK, que são as atividades de gestão de requisitos. Então, esta área de gestão de requisitos está subdividida em 3 tópicos, que é o scrubbing. Scrub é tipo você pegar uma escova e escovar alguma coisa, né? O intuito aqui é você talvez remover coisas desnecessárias, deixar a sua especificação de requisito um pouco mais bonita, mais concisa, mais clara, inclusive trabalhando no escopo dessa especificação de requisitos. Vou falar um pouco também sobre controle de alterações de requisitos e também do casamento de escopo, scope matching. Então, mais uma vez essa figura aqui na direita, lembrando que requisitos você pode subdividir em requisitos para desenvolvimento de requisitos e gestão de requisitos. Quando eu falar de desenvolvimento de requisitos, nós falamos daquelas técnicas que foram apresentadas até o momento. Elicitação, que é aquela investigação inicial, a análise, que é aquele aprofundamento, especificação, que é a documentação, e a validação, que nós acabamos de discutir. Mas quando a gente fala de requisitos, a gente não tem que falar apenas de desenvolvimento do requisito. A gente tem que falar também de gestão de requisitos. É por isso que eu vou comentar um pouco desses tópicos para vocês, que é o Scrubbing, o Change Control e o Scope Matching. Então, talvez uma maneira simples de enxergar isso, né, é que o desenvolvimento de requisitos é você alcançar um acordo naquilo que o software deve fazer. A gestão dos requisitos é manter esse acordo. Talvez seja uma forma fácil de você enxergar a diferença entre desenvolver requisitos e gerenciar requisitos. Então, vamos falar da escovação, né, do Requirements Scrubbing primeiro, né? Então, é uma prática em que a sua especificação de requisitos de software é examinada de forma cuidadosa para que você elimine requisitos complexos e desnecessários. Você apenas vai deixar na especificação de requisitos aquilo que vai agregar valor para o seu cliente. Aquilo que não agrega valor não vai estar na sua especificação de requisitos. Então, o objetivo dessa atividade de Requirements Scrubbing é encontrar o menor subconjunto de requisitos declarados que vai atender às necessidades dos stakeholders. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai reduzir a complexidade e o tamanho da sua solução e vai minimizar o esforço, o custo e o cronograma para entregar o produto para o seu cliente. Então, a técnica de Requirements Scrubbing, que é essa técnica de gestão de requisitos, envolve você eliminar requisitos que não fazem parte do escopo, que não vai dar um retorno de investimento para o seu cliente, ou que realmente não é importante, que não está priorizado. Dessa forma, você vai conseguir, inclusive, usando Requirements Scrubbing, inclusive, talvez reescrever aqueles requisitos de forma a você tirar determinadas complexidades no entendimento do requisito, porque lembrando, né, você vai passar os requisitos para o time de desenvolvimento, para os arquitetos, para os engenheiros. Quanto mais simples o seu requisito estiver, menos a possibilidade deles terem dupla interpretação em cima daquele requisito e implementar aquilo que realmente não atenda a necessidade do seu usuário. A técnica de Requirements Scrubbing está presente nos processos de desenvolvimento de software, seja eles com modelo de ciclo de vida em cascata, ou seja, esses modelos iterativo e evolutivo, igual dos métodos ágeis, né? Por exemplo, se você está usando um processo em cascata, ou algum processo que é muito baseado em planejamento,
né? Normalmente você faz requirements scrubbing, né? Antes daquelas revisões de validação. O que eu acredito seja intuitivo, né? Se você vai pedir validação dos requisitos, conforme nós discutimos há pouco, para uma equipe que vai revisar a sua documentação para validar os requisitos, você já vai entregar o documento de especificação de requisitos para essa pessoa de forma mais limpa, mais concisa, a partir do momento do requirements scrubbing. Ou seja, então, teoricamente, uma forma de você pensar é que toda vez que você vai passar o seu documento de especificação para ser validado, antes disso você faz o scrubbing. Ou seja, você deixa ele mais bonito, diremos assim, né? Para que você possa fazer a validação e ter mais resultado na validação e um melhor entendimento das pessoas que vão validar aquela especificação de requisitos. Nos métodos ágeis, talvez seja mais simples de enxergar, porque lembrando que o método ágil se baseia no ciclo de vida iterativo incremental. E se você usa o Scrum, por exemplo, que é o método ágil para gestão de projetos mais famoso que é utilizado na prática, o Scrum prescreve uma reunião de planejamento do sprint, que é aquela reunião que você vai planejar o que vai ser desenvolvido dentro de uma iteração que tem um time box pré-definido, por exemplo, de uma semana ou de 2 semanas. Então, nessa reunião de planejamento, que é o Sprint Planning, você faz o Requirements Scrubbing, porque é ali que o Product Owner, junto com o Scrum Master e com o time de desenvolvimento, é ali que você pega as histórias de usuário, caso os requisitos sejam escritos em história de usuário, e você conversa com o time de desenvolvimento sobre o entendimento daquela história do usuário. O que você está fazendo, na verdade, então, é o Requirements Scrubbing. Parece que já está dentro do processo. Então, já faz parte do processo, caso você trabalhe com o método ágil. Porque, dessa forma, apenas aqueles requisitos de alta prioridade são colocados para desenvolvimento naquele sprint. A priorização dos itens de um Product Backlog, das histórias de usuários, dos requisitos a serem implementados no sprint, é uma parte muito importante dentro da reunião de planejamento do sprint. Isso é uma questão muito legal de métodos ágeis, porque a gente só detalha os requisitos e também só faz o scrubbing quando aquele requisito foi priorizado e está próximo de ser implementado na próxima iteração de desenvolvimento, que no Scrum é chamado de sprint. Vamos falar um pouco também sobre controle de mudanças de alteração de requisitos. Da mesma forma que a gente usa o sistema de controle de versão para alterar alterações no nosso software, seja via Git ou usando o repositório tipo lá no GitHub, nós também fazemos controle das alterações de requisitos. Isso é uma prática muito importante, porque alguns requisitos vão ser estáveis ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento do seu projeto e operação do seu sistema desenvolvido. Mas muitos dos requisitos vão ser alterados. Então você tem que ter uma forma de controlar essas alterações, de avaliar essas solicitações de alterações, aprovar ou não essas solicitações, verificar o impacto que essas alterações vão ter no seu software construído, ou no software para ser construído, na funcionalidade a ser construída, para poder justamente implementar aquela solução que vai satisfazer o seu cliente. Tá. Dando continuidade, então, vamos falar um pouco mais então sobre controle de alterações de requisitos. Mais uma vez, conforme explicado há pouco, né? Controle de alteração é algo central na área de gestão de requisitos, da mesma forma que controle de alteração é algo imprescindível no desenvolvimento de software, seja solo ou seja em equipe, né? E vamos falar também como que é controle de alteração de requisitos, tanto em processos que seguem o modelo de ciclo de vida em cascata, quanto em métodos ágeis com o modelo de ciclo de vida iterativo incremental. Então, quando você trabalha com o modelo de ciclo de vida em cascata, ou um processo baseado em planos, em planejamento, é muito comum você ter uma maneira explícita, um processo explícito para controlar essas alterações. Porque lembrando, é cascata. Então, se é cascata, você tem aquela fase inicial onde basicamente você detalha todos os requisitos daquele produto ou daquele software. Uma vez terminada essa fase, você vai para a fase de design, implementação, teste, né? Você tem várias fases, é um ciclo de vida em cascata. Mas lembrando que depois que você está lá na frente na cascata, em waterfall, em cascata, é difícil você voltar. Por isso que você tem que ter um processo explícito de controle de alteração. Uma coisa muito mais rígida.
para que você possa aprovar aquela alteração do requisito, porque você já passou da fase de requisitos. Lembrando que às vezes aquela especificação de requisitos feitos no modelo em cascata vira um contrato com o seu cliente. Então você fez aquela especificação enorme de requisitos, ficou 6 meses especificando requisitos, aquilo virou um contrato. Com base nesse contrato, você fez uma estimativa de custo para o seu cliente. Aí quando chegou lá na implementação, o seu cliente gostaria que fosse alterado tal requisito. Então você tem que ter um processo explícito que vai fazer todo esse controle de alterações. Até porque a alteração, quando você pede uma alteração de requisitos no modelo de ciclo de vida em cascata, você tem que fazer todo um estudo detalhado de uma análise de impacto, de forma como que aquela alteração vai impactar todo o seu design, toda a sua arquitetura e toda a sua implementação. Então é com base nisso você tem que ter um grupo que vai ou aceitar, ou rejeitar, ou mesmo até adiar esta avaliação sobre a implementação ou não dessa alteração de requisitos. Então, pessoal, lembrando, modelo de ciclo de vida em cascata, você tem que ter uma forma mais forte, mais explícita de controlar alterações nos requisitos. Já em métodos ágeis já é mais tranquilo. Tanto é que não é que é mais tranquilo, é que já está um pouco dentro próprio da cultura dos agilistas, né? Se você pegar, por exemplo, o livro clássico do Kent Beck sobre um dos métodos ágeis mais famosos, que é o XP, o Extreme Programming, o subtítulo é Extreme Programming Embrace the Change. Ou seja, acolha as mudanças. No mindset de métodos ágeis, mudanças de requisitos são bem-vindas. Por quê? Porque você está fazendo um ciclo de vida iterativo incremental. Então você está entregando software de valor para o seu cliente, ele está verificando, validando, está te dando feedback, e naquele feedback pode pedir uma alteração. Beleza. Isso é visto como uma oportunidade de negócio. Então, quando você faz uma alteração de requisitos em método ágil, o que acontece é que aquela solicitação do seu cliente, ela volta para ser priorizada no Product Backlog. Se ela tiver uma prioridade alta, ela é colocada como próximo item a ser implementado pelo time de desenvolvimento no próximo sprint. Então, repare que é um controle mais implícito do próprio método, da cultura de alteração, diferente do processo com modelo de ciclo de vida em cascata. E por último tópico é o Scope Matching. Então, basicamente, o Scope Matching é você assegurar que o escopo, o conjunto de requisitos levantados, documentados, para fazer arquitetura, design e construção, eles não vão exceder algumas restrições de custo, de cronograma ou da mão de obra que você tem para trabalhar no seu projeto. Isso é chamado de Scope Matching. Mas o que acontece se você ultrapassar essas restrições, né? Se o Scope Matching não estiver de acordo com as restrições que você tem, seja de tempo, ou seja, de cronograma, de custo ou de equipe de desenvolvimento, né? As soluções talvez sejam bem intuitivas. Se você tem um conjunto de requisitos que você tem alguma restrição, não vai conseguir implementar aquilo dentro de um prazo estipulado, uma possibilidade vai ser reduzir o escopo. Será que eu preciso realmente de todos esses requisitos? Talvez é priorizar só aquele que vai dar mais alto valor para o seu cliente e trabalhar com aqueles requisitos, reduzindo dessa forma, principalmente os requisitos de baixa prioridade. Uma outra forma é você aumentar a capacidade, né? No sentido assim, ou você expande o cronograma do projeto, era 6 meses, vai para 8 meses, por exemplo, ou você aumenta o orçamento e contrata novas pessoas, né? Mas lembrando que tem uma máxima na ciência da computação que vem lá, na verdade, de gestão de projetos, que vem lá da década de 60, de 1960 e 1970, né? Do Frederick Brooks, né? Que era um papo da área, ele até faleceu não faz tanto tempo assim, né? Ele tem uma máxima que é assim, ó. Se um projeto está atrasado, se você contratar mais pessoas, o projeto vai atrasar ainda mais. Porque a gente tem aquela noção, aquele achismo, de que se você está chegando no final do projeto, está achando que não vai terminar o projeto a tempo, você contrata mais pessoas e o projeto você vai entregar a tempo. Em software isso não acontece. Isso é uma lei, chama Brooks Law, lei de Brooks. Se o seu projeto está atrasado,
você contratar novas pessoas, ele vai atrasar ainda mais. A resposta, a justificativa, é que quando você contrata novas pessoas para a sua equipe no final de um projeto, você tira aquelas pessoas que estão trabalhando em alta velocidade para poder treinar essas pessoas, essas novas pessoas. Então, aquilo que você acha que teoricamente ia ajudar, na verdade pode prejudicar, atrasando mais ainda o projeto e gerando mais custos ainda para os contratantes do seu projeto. Vamos falar um pouco então sobre esse casamento de escopo, né, em processos de ciclo de vida em cascata e de ciclo de vida iterativo e incremental como métodos ágeis, né? Então, os processos baseados no ciclo de vida em cascata também são chamados processos baseados em planos, né? Normalmente, o scope matching é coordenado junto com aquela atividade que nós discutimos de validação dos requisitos. Então, no momento de validar os requisitos, verifica se aquele escopo é possível de ser atendido dentro das restrições que você tem de tempo, de custo e de equipe de desenvolvimento, né? E também, da mesma forma que o Requirements Scrubbing, o Scope Match normalmente é uma atividade que você faz antes de você enviar o documento para validação. Já em métodos ágeis, né, isso também já está dentro da cultura, dentro do próprio método, né? Porque lembrando que só é permitido você incluir requisitos para implementação no sprint desde que aquilo que você está colocando não exceda a velocidade do seu time de desenvolvimento. Então, o seu time de desenvolvimento tem uma velocidade X. Vamos supor aqui 50 pontos de história por sprint. Então, você não tem como colocar numa reunião de planejamento de sprint 100 pontos de história para o seu time. Porque nós já sabemos que a velocidade do time é 50 baseado em dados históricos de velocidade do seu time. Então, acaba que o scope matching é automático em métodos ágeis. Porque quando você coloca histórias de usuário para serem implementados, você já está respeitando a velocidade do time, baseado na estimativa feita pelo próprio time. Lembrando, no Scrum, o time joga o Planning Poker, que são as cartas, né, para estimar o esforço necessário para implementar determinada história de usuário. Toda aquela estimativa é colocada no Prod Backlog. O time tem uma velocidade X. É somado essas estimativas individuais das histórias do usuário priorizadas para aquele sprint e não é colocado para implementação caso ultrapasse a velocidade do seu time. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre considerações práticas dentro dessa estrutura analítica de decomposição da área de requisitos de software do CBOK, que é dividido em 3 partes, que é a parte dos processos de requisitos de natureza iterativa, priorização de requisitos, rastreabilidade de requisitos e questão de volatilidade e estabilidade dos seus requisitos. Então vamos falar da natureza iterativa de um processo de documentação de requisitos, né? Lembrando que a primeira atividade que nós fazemos para coletar requisitos é chamada elicitação. Normalmente no início do projeto, quando você vai capturar requisitos, você tem o que a gente chama de uma, não documentação, mas de uma captura em largura. A ideia é que você tenha uma visão geral do software como um todo que você tem que implementar. E depois, a partir do momento que tem essa visão geral daquilo que você tem que implementar, em outras atividades, como por exemplo análise e especificação de requisitos, você começa a aprofundar naqueles tópicos em particular. Então, existe, de certa forma, esse trade-off, né, esse mecanismo de você fazer análise, elicitação, análise e especificação de requisitos, misturando uma análise em largura com detalhamento em profundidade e, mais importante, normalmente de forma iterativa. Ao longo de N iterações, a sua especificação de requisitos ela vai evoluindo ao longo de várias sessões de iterações ao longo do tempo. Então, mais uma vez, né, em alguns pontos, né, a elicitação e análise, normalmente, inicialmente, ela favorece a questão de você trabalhar em largura, uma visão mais ampla daquilo que tem que ser desenvolvido, né? Mas em alguns momentos você vai começar a detalhar. Aí você vai ter que ter uma coisa mais em profundidade. É o que acontece, por exemplo, nos métodos ágeis, né? Você só detalha os requisitos quando eles estão próximos para serem implementados. Porque na prática, né, pessoal, é pouco provável, né, que você vai fazer toda a documentação de requisitos numa passada só, né? Isso é feito ao longo de várias iterações, várias inspeções, várias validações, várias verificações,
ou seja, ao longo do tempo, né? Vamos falar um pouco do tópico de priorização de requisitos. Já que nós já discutimos aqui essa questão da natureza iterativa de você ir com o tempo levantando esses requisitos de forma horizontal e aprofundada, em profundidade, nós agora podemos trabalhar com a questão da priorização. Porque a priorização pode, inclusive, ditar aquilo que você vai trabalhar em profundidade primeiro. Ou seja, aquilo que vai trazer maior valor para o seu cliente. Então, priorização de requisito é algo muito, mas muito útil durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um projeto de software. Por quê? Porque foca os engenheiros a detalhar exatamente aquilo que é necessário no momento oportuno. Não faz muito sentido, principalmente em métodos ágeis, você querer detalhar uma história do usuário no início do projeto, sabendo que aquela funcionalidade, nem o seu cliente está certo se ela vai trazer valor para ele. Você vai detalhar aquilo que o seu cliente determinou que é o prioritário para ele, que vai trazer valor para ele o quanto antes. Logo nas primeiras iterações, no final das primeiras iterações, você vai entregar software para o seu cliente e vai trazer valor para ele. Lembrando que em métodos ágeis, um dos objetivos é você entregar software de valor para o seu cliente o quanto antes, de forma iterativa e incremental. Como que a gente prioriza? Tem várias formas, né? Diversas formas mesmo, né? Inclusive tem vários estudos, tem teses de doutorado sobre esquemas de priorização de requisitos, porque isso é muito importante. No Scrum isso é muito fácil, né? Fácil assim, né? Porque o Product Backlog, que é aquela lista de tarefas por fazer, onde você inclui seus requisitos, ela é priorizada de cima para baixo. Então você bate um olho no Product Backlog, aquele requisito que está lá no topo do seu Product Backlog é aquele que tem maior prioridade. Mas claro, existem vários esquemas, né? Talvez respondendo algumas questões-chave pode ajudar a gente justamente a escolher a melhor abordagem, né? Por exemplo, a primeira questão-chave que pode surgir é: que fatores são relevantes para determinar a prioridade de um requisito sobre o outro? Então tem vários requisitos. Quais são os fatores que você usa para saber se um é mais importante do que o outro ou não? Uma vez que você identificou esses fatores, esses critérios, você pode converter esses critérios em uma expressão de prioridade. Então, é possível quantificar priorização de requisitos? Talvez seja a segunda questão. Existem vários critérios, vários fatores que você pode levar para a priorização. Dentre eles, custo, né? Às vezes você tem um fator que você acha importante, mas o custo é muito alto para a implementação. Aí, por alguns motivos, você chega à conclusão que é melhor você adiar aquela implementação. Talvez é você priorizar por valor. O que vai dar valor para o seu cliente? O que vai encantar o seu cliente se você entregar isso antes para ele? Qual que é o desejo do seu cliente? Mas é muito importante vocês terem noção que às vezes a gente se baseia em priorização de requisitos naquilo que vai trazer valor para o seu cliente. Naquilo que é o desejo do seu cliente. Mas talvez seja muito importante você priorizar no sentido o que o seu cliente não quer deixar de fora. O que se você não fizer vai deixar ele não satisfeito com o seu produto. Tá? Talvez é uma outra forma de você priorizar. O que eu quero dizer para vocês, priorizar apenas por valor pode parecer intuitivo, mas não é suficiente. Às vezes você tem que pensar naquilo que, se você deixar de fazer, talvez vai causar algum estresse, alguma insatisfação para o seu cliente. Então tem várias formas, né? Por exemplo, o processo unificado para desenvolvimento de software, que é um dos processos mais famosos de desenvolvimento de software existentes no mundo, tem como uma forma de priorização de casos de uso a ser implementado aqueles que possuem maior risco arquitetural. Ou, em outras palavras, aquilo que o time de desenvolvimento acredita que tem maior risco para o sucesso do projeto pode ser priorizado. Às vezes mais do que o valor obtido pelo cliente. Porque quanto antes você criar uma arquitetura sólida, onde vai ser implementado os requisitos do seu sistema, melhor o seu sistema vai ser e menos possibilidade dele ruir ao longo do seu desenvolvimento. Então,
o processo unificado baseia muito em priorização de requisitos com base em risco arquitetural, que não necessariamente tem associação direta com o valor, desejo que um cliente tem com relação ao software que vai ser implementado. Eu trouxe até aqui o modelo Kano, né? Esse modelo é muito famoso, é muito usado, por exemplo, na área de gestão de riscos, né? Não necessariamente para software, né? E esse modelo deixa bem claro isso que eu comentei com vocês, né? Se você considerar apenas valor e desejo ou satisfação do cliente, você pode ter priorizações erradas de requisitos. Um melhor entendimento, eu dei um exemplo, às vezes é você priorizar pelo risco arquitetural. Ou talvez considerar o quão infeliz o seu cliente vai ficar se você não implementar aquele requisito. Tá? Talvez a lição que fique é: não compensa usar apenas valor como critério, como fator para a priorização de requisitos. Existem vários outros fatores documentados na literatura que você pode usar para essa priorização. Ou, em outras palavras, a priorização deve pesar tanto a satisfação do usuário e também a não satisfação caso você deixe de implementar determinadas funcionalidades no software. E a segunda questão é possível pegar, uma vez que eu identifiquei esses fatores, priorizei, é possível gerar um valor numérico, quantificar isso? Existem vários exemplos na literatura, conforme eu disse para vocês, existem vários estudos em nível de doutorado, tentando quantificar essa questão qualitativa. Aqui você tem, por exemplo, uma fórmula, por exemplo, de função objetiva, que pega a priorização como algo diretamente proporcional ao custo, envolvendo também o risco e o valor. Uma fórmula. E nessa fórmula você chega num valor de prioridade e com base nesses valores, quanto maior talvez a prioridade, mais você vai estar certo de que você deve colocar aquele requisito para ser implementado na próxima iteração de desenvolvimento. Uma vez que você tem usado essas técnicas, identificado os fatores, talvez quantificado os requisitos, você tem que comunicar isso com seus clientes, com seus stakeholders do projeto. O que é mais importante? O Scrum, a gente usa, por exemplo, pontos de história, né, para fazer o esforço, e a priorização do Scrum, conforme eu disse, independente do esforço, é a posição que você coloca dentro do Product Backlog. Quanto mais para cima, maior a prioridade. Uma outra forma que você tem, que vocês devem conhecer, é você usar alguma escala, né? Deve, deveria ter, gostaria de ter, não é necessário. Ou às vezes uma escala numérica, sei lá, 10 é alta prioridade, 1 é baixa prioridade. Existem várias formas. A última que eu falei do Scrum é essa última aqui, ó. Listas que ordenam os requisitos em forma decrescente de prioridade. É o Product Backlog. Quanto mais para cima você está no Product Backlog, maior a prioridade, fazendo com que aquele requisito seja detalhado naquele momento, porque ele vai ser implementado já na próxima ou nas próximas iterações de desenvolvimento, que no Scrum é chamado de sprint. Queria falar um pouco também sobre rastreabilidade de requisitos, porque isso aqui é muito importante, mas muito importante. Então, por que a gente faz rastreabilidade de requisitos? O que é rastreabilidade? É você, de um determinado requisito, saber qual que é a decisão de design e de implementação que você tem para aquele requisito. Vamos pensar no código-fonte. Imagina que você tem um método dentro de uma classe. Você pode ter uma documentação nesse método falando, ó, esse método está implementado porque ele atende o requisito tal. Aí o desenvolvedor ou analista de negócio pode pegar aquele método, olhar e ir na documentação de requisitos e saber, aquele método é uma implementação parcial para aquela história de usuário X, o S1020, por exemplo. Ou seja, isso é rastreabilidade. É você poder navegar entre uma implementação e o seu requisito, ou ao contrário, do requisito você ir até, passando pelo design, pelo teste, até chegar na implementação. Vamos pensar, né? Se você tem um código lá solto, que você não consegue justificar ele, de qual requisito que ele atende, talvez você tenha implementado uma coisa que não era necessária. Você tem que ter essa rastreabilidade, né? Tanto para você fazer a ida e a volta, fazendo inclusive análise de impacto, caso você tenha alguma alteração do requisito, para saber exatamente quais todos os outros artefatos que serão impactados por aquela alteração.
Ah, também disse isso para vocês, né? Um dos objetivos é documentar essa consistência. Para cada requisito que você tem de software, você consegue identificar qual que é o elemento de design ou de código que você implementou para satisfazer esse requisito? Ou o contrário, para cada elemento de design, de arquitetura ou de código, você consegue enxergar qual que é o requisito que está atendendo dentro da sua especificação de requisitos? Se a resposta for não, você está implementando algo que não é necessário. E o segundo objetivo da rastreabilidade de requisitos, né, é justamente auxiliar nessa análise de impacto, né, de possíveis alterações. Né? Porque quando você faz uma alteração do requisito, ainda mais naquilo que já foi implementado, você tem que ter, até para fazer estimativa de custo e de tempo para o seu cliente, qual que é o impacto que você vai ter em diversos artefatos ao longo do seu processo de desenvolvimento para atender aquela solicitação de alteração de requisitos. Então, conforme eu disse, né, os requisitos de software podem ter rastreabilidade para a documentação onde estão os requisitos, ou padrões de legislação, por exemplo, que a gente tem que atender, né? E você também pode fazer rastreabilidade para frente, né? Do requisito para os elementos de design, de arquitetura, os casos de testes e até mesmo as implementações. E vou falar um pouco também sobre volatilidade e estabilidade de requisitos, que é mais um tópico aqui dentro dessa estrutura analítica de decomposição de considerações práticas da área de requisitos de software do SUIBOC. Acredito que seja bem intuitivo, né? Que alguns requisitos, quando você implementa, aqueles requisitos não vão mudar. Né? Talvez aquele requisito é regras do negócio. Imagina um requisito que eu sempre estou comentando aqui, você vai fazer matrícula, né? Se você está numa instituição onde pré-requisito é parte da cultura, teoricamente não vai mudar. Mas existem alguns requisitos que mudam o tempo todo. Às vezes tem requisito que depende da legislação do governo. Aí o governo emite uma nova legislação, uma nova regulamentação, e você tem que atender aqueles requisitos. Aí quando você atende os requisitos, você justamente precisa fazer toda uma análise de impacto, né, porque aqueles requisitos são voláteis, né, de impacto para implementação daqueles requisitos. Lógico, se você identificou que parte da sua implementação é propensa à alteração dos requisitos, lembrando que a gente tem várias técnicas de design de software. Uma delas que vocês aprenderam comigo é o princípio de design de programe para uma interface e não para uma implementação. Porque se você fez isso, você desacoplou o seu código da implementação da interface. Ah, mas aí mudou. Ok, você cria uma nova implementação daquela interface e por polimorfismo você compõe com essa parte inicial que depende daquela implementação e você, de certa forma, fez um design que é a prova de alterações. Isso é muito bacana dentro da engenharia de software, dentro da orientação a objetos, né? Dentro da área de design de software. Se vocês pensarem um pouco, muitos dos design patterns, de certa forma, permite você desacoplar o seu software, permitindo que alterações em determinada parte do seu software não cascateiem para as outras partes do seu software. Dessa forma, você está projetando o seu software para alterações, o que é algo que é muito bacana. Eu apenas coloquei aqui uma nota, porque lembrando, eu estou gravando essas aulas com base na última versão do SUIBOC, a versão 4, que não foi publicada ainda. Está em processo de publicação. Aí quando eu fui estudar, eu tive acesso ao PDF ainda não finalizado desta área de conhecimento. Quando eu fui estudar, eu percebi que está faltando duas partes na figura da estrutura analítica de decomposição da área de requisitos de software do SUIBOC, que é a parte de mensuração, de mensurar requisitos, e essa parte de qualidade de processo e aperfeiçoamento. Aí o que eu fiz, né? Eu só editei aqui, ó. Então o 7.5 aqui e o 7.6, que é o de baixo aqui, eu que coloquei, tá? A figura, eu identifiquei esse problema. Eu até pensei em mandar uma mensagem lá para o pessoal que está desenvolvendo o SUIBOC, só que eu não achei lá no formulário aonde que eu poderia colocar essa solicitação, então eu acabei não mandando, mas eu identifiquei esse problema lá, tá?
é interessante, né? Pode ser interessante, eu diria assim, né? Se de alguma forma, principalmente por causa de estimativa de custo, talvez, e de esforço, se você tivesse alguma forma de mensurar os seus requisitos, o esforço necessário para que aqueles requisitos sejam entregues para o seu cliente. Então, seria interessante se eu tivesse um número, né? Sei lá, o número 10, e o 10 significasse um esforço X. Então, existem várias técnicas para você poder mensurar requisitos, seja tanto em métodos talvez não ágeis, como métodos mais baseados em ciclo de vida em cascata ou baseados em planos, mas existem várias formas que você pode utilizar de forma a principalmente indicar isso que eu comentei para vocês, né? Você talvez tenha uma estimativa de custo de desenvolvimento. Qual é o esforço necessário para implementar um caso de uso? Às vezes você pode basear na sua experiência, né? Ah, já implementei um caso de uso similar, eu acho que eu vou gastar, sei lá, 2 semanas para implementar e vai ser um custo tal financeiro. Mas existem técnicas que te dão valor. Pontos de função é uma técnica muito famosa para caso de uso, para você poder fazer uma estimativa de esforço e de volume do seu requisito para poder dar estimativas mais precisas para o seu cliente. O ponto de função é essa tipo de técnica, né? de mensuração de tamanho funcional. Né? Então, basicamente, você pega um requisito, um caso de uso, tanto a elipse do diagrama quanto o cenário de caso de uso, o texto que descreve o caso de uso, e com base naquilo você tem umas técnicas de analisa as entradas, analisa as saídas, e no final você chega num valor. E esse valor você usa para poder fazer uma estimativa para o seu cliente de custo, de esforço e coisas do tipo, né? Então nós temos muitos indicadores também de qualidade, né, que você pode utilizar, principalmente, né, para associar a qualidade dos seus requisitos de software, né, com outras variáveis, como por exemplo, né, custo, aceitação, performance, cronograma, reproducibilidade, né? Então eu vou falar um pouco aqui desses indicadores de qualidade, mas lembrando, né, você tem uma... comentei para vocês, né? Existe curso de especialização lato sensu em qualidade de software. Nós temos professores no nosso curso aqui de computação que são especialistas na área de qualidade de software, já fizeram especialização nisso, né? E nós já discutimos alguns indicadores já de qualidade quando a gente falou de propriedades desejáveis dos requisitos anteriormente, em gravações anteriores dessa área de conhecimento de requisitos de software do SWIBOK. Então, estou falando um pouco de qualidade para fazer essa ponte, né, com esse outro tópico aqui dessa área, que é justamente a questão da qualidade do processo de requisitos e aperfeiçoamento do processo de requisitos dentro desse tópico de considerações práticas de requisitos de software do SWIBOK. Então, um processo de qualidade de requisitos e de aperfeiçoamento do seu processo de requisitos tem como objetivo, né, enfatizar o papel principal do processo de requisitos, principalmente no custo e na entrega para aumentar a satisfação do seu cliente, né? Então, quando você tem um processo de qualidade que é aperfeiçoado ao longo do tempo, você, de certa forma, alinha esse processo de requisitos com padrões de qualidade e, inclusive, padrões de aperfeiçoamento do seu processo de maneira contínua, de forma a trazer maior qualidade para o produto que está sendo desenvolvido. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, existem, inclusive, modelos de capacidade e maturidade do seu processo de qualidade de software. Então você, teoricamente, ganha um selo de algumas instituições certificadas, certificando que a sua empresa desenvolve software utilizando um modelo de capacidade e maturidade e que, dessa forma, os produtos desenvolvidos pela sua empresa são de qualidade. Mas, mais uma vez, existe uma área específica de qualidade de software dentro do SWIBOK, que não é o nosso objetivo aqui, estamos trabalhando com a área de requisitos de software. Então, quando a gente fala de aperfeiçoamento de processo de qualidade de requisitos, a gente está falando de questões, por exemplo, de usar padrões e modelos. Acabei de falar um para vocês, o modelo CMMI do SEI, que é o modelo de capacidade e maturidade de desenvolvimento de software. Talvez uma outra forma que você tem de aperfeiçoar ou apenas definir o seu modelo de processo de desenvolvimento de software com relação à qualidade
é fazer comparação com outras medidas de processo, com outros processos que visam a qualidade de desenvolvimento, é o tal do benchmark, né? Você tem uma referência com a qual você compara a sua, para ver se você está alinhado com as boas práticas de mercado. Você trabalha muito com planejamento para aperfeiçoamento e para implementação. Quando a gente fala de security, né, a gente fala muito de CIA, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, de forma a garantir a qualidade daquilo que você está entregando para o seu cliente. Eu gostaria agora de discutir um pouco a questão de ferramentas para levantamento, análise e especificação e também gestão de requisitos de software. Então, essa parte de ferramentas de requisitos de software também é dividida em 3 tópicos, que são ferramentas de gestão de requisitos, ferramentas de modelagem de requisitos e ferramentas para geração de casos de testes para os requisitos. Então, existem basicamente 3 categorias de ferramentas para trabalhar com requisitos, que são as ferramentas de gestão de requisitos, as ferramentas de modelagem de requisitos e as de geração de casos de testes. Vamos falar um pouco, então, das ferramentas de gestão de requisitos. Talvez a mensagem que fique para vocês é que ter uma ferramenta para gestão de requisitos, de certa forma, é imprescindível caso você está trabalhando num projeto muito grande. Porque em projetos muito grandes, você vai ter especificação de requisitos muito grandes. E vai ter equipes trabalhando em cima desses requisitos. Você vai ter todo um processo de controle de alterações de requisitos, analisando o impacto. Tem toda a questão de rastreabilidade de requisitos. Fazer isso com uma planilha ou com um documento Word talvez não seja suficiente. Imagina um sistema, um avião, né, com um sistema complexo, uma aeronave. Você tem que ter ferramentas para fazer gestão de requisitos. Talvez uma ferramenta muito comum, eu estou falando isso porque eu conversei com um amigo meu recentemente, que trabalha na Airbus, ele mora em Munique, e ele estava comentando que eles usam lá ferramentas de gestão de requisitos. Eles usam uma ferramenta muito famosa, que é muito cara, a IBM Rational Doors, DOORS. É uma ferramenta de gestão de requisitos muito cara, pesada, mas que para sistema complexo não tem como você fugir. Quando a gente trabalha com método ágil, normalmente método ágil a gente trabalha com projetos de curta duração, onde você consegue controlar os requisitos pelo Product Backlog. Isso é comum. Mas às vezes a gente está falando de sistemas que você vai fazer, desenvolvimento de sistema vai demorar anos para aquilo ficar pronto. Estou pensando em sistema assim, usina nuclear. Eu não consigo fazer especificação de requisitos de uma usina nuclear usando história de usuário. Não faz muito sentido, né? Até porque você passa por auditoria. Se aquilo der errado, você pode causar danos inaceitáveis para os stakeholders. Pode ter perda de vidas humanas, dano ao ambiente. Pode ter uma queda enorme na bolsa de valores da sua empresa. Então, para esse tipo de sistema complexos, sociotécnicos, não faz sentido você querer usar método ágil. Método ágil a gente usa para desenvolvimento de software, teoricamente mesmo assim para projetos de duração menor. Então, quando a gente fala dessas ferramentas em software para gestão de requisitos, elas são necessárias porque a gente precisa documentar os requisitos, armazenar quais são os atributos dos seus requisitos, prioridade, código do seu requisito, gatilho, pré-condição, ou seja, existem várias propriedades que você precisa, controlar as alterações, rastreabilidade para frente ou para trás, forward ou reverse, né? Então, muitas empresas grandes investem pesado, muito dinheiro na aquisição de ferramentas de software para gestão de requisitos. Enquanto algumas empresas não fazem isso. Algumas empresas usam, às vezes, só um Product Backlog no Word ou no Excel e gerencia dessa forma. Lógico, depende de qual que é o produto que você está desenvolvendo. Também não existe certo ou errado. Eu gosto muito de usar o Jira, que é uma ferramenta para você fazer gestão de projetos online que permite trabalho colaborativo, né? E de certa forma lá eu trabalho com método ágil, cadastro minhas histórias do usuário, meu Product Backlog, crio meus sprints, uma forma talvez mais assistida para fazer gestão de métodos ágeis. Mas nada impede que você use uma planilha.
ou às vezes um documento Word. Mas lembrando, nosso objetivo aqui é sair, às vezes, do software, da engenharia de software, e para a engenharia de sistemas. A gente vai sair de sisteminha crude, né? De você cadastrar, atualizar, remover e consultar dados em um banco de dados, para sistemas que, caso falhem, vão causar catástrofes. Então, para esses sistemas, temos que ter ferramentas de gestão de requisitos. Não faz outro sentido. E muitas empresas também investem muito em ferramentas de modelagem de requisitos, né? Porque muitos dos requisitos você pode modelar de forma gráfica. O exemplo clássico que nós já discutimos em software é diagrama de caso de uso, que é muito usado, por exemplo, na indústria aeronáutica. Então, caso de uso, lógico, o caso de uso não é só o diagrama. Você tem um modelo de caso de uso, né? O mais importante é o texto, que é o conteúdo daquelas elipses que estão presentes no diagrama de caso de uso. Mas você ter uma ferramenta de modelagem de requisitos visual é muito importante também. Até porque essas ferramentas, elas conseguem verificar para você se você não está fazendo coisa errada. Por exemplo, a gente sabe que no diagrama de caso de uso, a associação entre um stickman, o ator, aquele bonequinho magricela, e uma elipse, que é o caso de uso, é via uma linha sólida. E essa linha não é pontilhada. Se você não está usando uma ferramenta automatizada para auxiliar no desenvolvimento desse diagrama, talvez você num papel ou num quadro, fazendo de uma forma mais ágil, você coloca entre o stickman, bonequinho e elipse, uma seta pontilhada ou uma linha com uma seta que semanticamente não faz parte do ML, isso é errado. Mas se você usa uma ferramenta, a ferramenta verifica isso para você. A corretude da sua sintaxe, né? E quando você tem ferramenta de software, algumas inclusive permitem você simular os seus requisitos. Tá? Então, às vezes, investir em ferramentas de software para fazer análise de requisitos, talvez de maneira gráfica, através de modelagem, também é muito comum dentro da indústria. Tá? Principalmente se você não está usando métodos ágeis de maneira informal, como modelagem apenas em papel ou num quadro, apenas para comunicar. Porque um dos objetivos do ML é você ter uma maneira de comunicar os seus designs, os seus requisitos. Talvez essa é uma das formas de você pensar no ML. Mas se a gente está pensando em software mais complexo ou sistema mais complexo, a gente viu que não é só documentar para comunicar. A gente precisa fazer rastreabilidade, análise de impacto de alteração de requisitos, controle de alterações de requisitos, ou seja, diversas outras características que são necessárias para sistemas mais complexos. E também tem essas ferramentas que permitem você, a partir de um requisito, gerar casos de testes. Principalmente se você quiser casos de testes automatizados. Eu conversei um pouco com vocês em outro momento, dentro dessas gravações, do BDD, que é o Behavior Driven Development, né? O desenvolvimento dirigido por comportamento. O BDD, não sei se vocês lembram, usa aquela linguagem natural semi-estruturada, que é stacking Gherkin, given, when e then. Então você escreve usando essa palavrinha, tendo em vista que, quando eu faço isso, acontece tal coisa. Given, when e then. Porque se você escrever os seus cenários assim, o critério de aceitação do seu usuário via esses cenários, você pode usar um framework BDD, o Cucumber é o mais famoso deles, que lê essa sintaxe Gherkin em linguagem natural, semi-estruturada, e gera código automatizado de testes. Ou seja, gera casos de teste em uma linguagem de programação em particular. Por exemplo, casos de testes em JUnit, que você pode utilizar para fazer testes automatizados. Um outro exemplo que é discutido aqui na área de requisitos de software do SWIBOK é quando você tem aquelas máquinas de estados, né, aqueles diagramas de transição de estados. Se você tem esse modelo gráfico, esse diagrama de estados, você tem várias ferramentas que leem aquilo e gera casos de teste automaticamente daquilo. Ou seja, as ferramentas para gestão, as ferramentas para geração de casos de testes, em muitos casos, elas são imprescindíveis, em especial se você está trabalhando com sistemas mais complexos. Nesse livro aqui, no capítulo 12, inclusive tem um processo de como derivar casos de testes a partir de requisitos de modelos de requisitos UML, caso alguém tenha algum interesse de como gerar casos de teste a partir de requisitos. Existem vários trabalhos de mestrado, teses de doutorado nessa área, inclusive graduação.
Eu estou indo apresentar agora, conforme eu disse para vocês em Las Vegas, um trabalho de 2 alunos de TCC, a Alice e o Rubatino. Eles fizeram um método para verificação de requisitos de segurança, de security, que dentro do método deles automaticamente são gerados casos de testes via BDD a partir de uma análise de segurança STPA. O trabalho deles foi, nós mandamos para um evento, para um congresso que vai acontecer agora em abril, e foi aceito, e eu estou indo apresentar. Apenas para mostrar para vocês que tem muita coisa em pesquisa sendo feita para a geração de casos de testes a partir de requisitos. Dúvidas?